Então, fazendo as saudações iniciais, a gente começa, então, a abertura da sessão, solicitando aqui ao Catulo para avaliar se temos inclusão ou exclusão da matéria da ordem do dia. Catulo, temos? Boa tarde, novamente, professor Silvério. Nós temos uma solicitação de exclusão de matéria na ordem do dia, né? Trata-se do processo número 23.507.0050.79/2024, dígito 45, que trata da apreciação da minuta de resolução que dispõe sobre o regimento da incubadora de empresas da UFCA, né? A PRPI entrou em contato e solicitou que esse processo fosse retirado de pauta. Obrigado, Catulo. Não sei se o professor Isandro quer justificar, Isandro, fica à vontade aí. Boa tarde a todos. A gente justifica a retirada de pauta porque o processo precisa ser apreciado juridicamente. Então, vamos fazer uma análise jurídica e, a posteriori, será ressubmetido para apreciação. Obrigado. Obrigado, Isandro. Com a justificativa aí do professor Isandro, a gente parte, então, para a votação. Então, vou fazer uma votação simbólica aqui, né? Acho que é uma matéria tranquila. Então, quem for favorável, né, à exclusão, permaneça como está. Contrários e abstenções, se manifeste presencialmente ou no chat. Olha o tempo. Josadate, que está só um minutinho que vai colocar o tempo aqui na plataforma. Acho que a plataforma teve alteração, né? Tivemos uma mudança de configuração da RNP agora recentemente, né? Ainda estamos nos enturmando aqui com as novas funcionalidades, mas já a gente marca o tempo para a votação dessa matéria. Vou repetir aqui, então. Quem for favorável à exclusão, permaneça como está. Contrários e abstenções, se manifeste presencialmente ou no chat. Travou de novo. Internet. Eita, meu Deus. Todo mundo? Voltou, né? Está lento, mas voltou. Então, aprovado, então, a exclusão do processo 23.507.5079/2024-45. Então, vamos dar sequência. Nos escutam e quem está de forma remota? Estamos. Escutando? Sim, professor. Tá bom. Obrigado, então. Que aqui caiu a internet. Está oscilando bastante aqui a internet aqui no campus. Então, vamos dando sequência. Então, temos alguma justificativa de ausência de conselheiro, Catulo? Sim, professor Silvério. Temos algumas justificativas. Lazuli Tavares, está de atestado médico. Matheus Ferreira encontra-se de férias. O professor Roberto Hugo Vanderlei Pinheiro está em aula. Obrigado, então, Catulo. Então, vamos dar uma sequência aqui. Temos algum pedido de atribuição de assunto em regime de urgência? Não temos solicitações. Então, passamos então, para a aprovação da ata. Então, fique à vontade para fazer o relato da aprovação. Caiu aqui novamente, caiu câmera, caiu apresentação. Se o diretor não pagou a conta da internet que não?
Acho que o meu está funcionando aqui, Catu. Oi, pessoal. Consegue me ouvir? Tudo ok, Catu? Obrigado, professor Rodrigo. Professor Silvério, nós temos para aprovação a ata da 59ª sessão ordinária, ocorrida em 19 de dezembro de 2024. A ata foi encaminhada previamente para os conselheiros e conselheiras junto à convocação. Se alguém tiver alguma proposição a fazer, por favor, se manifeste. Não havendo manifestações, a presidência pode proclamar o resultado. Então, aprovada a ata da 59ª sessão ordinária do CONSUNE, realizada no dia 19 de dezembro de 2024. Então, passamos então para a ordem do dia. Vai ser uma reunião bem tranquila, né? A gente tinha 4 pautas, né? 4 pontos de pautas e com a exclusão de uma, teremos apenas 3, né, processos para estar discutindo. Então, passamos então... Tá, joia. Então, passamos então para o processo 23.507, 0433, 2025-26, que trata da apreciação do calendário acadêmico para o semestre 2025.1 da pós-graduação estrito sensu e lato sensu. Temos como relator o professor Fabiano da Silva Ferreira, diretor do CCAB. Fique à vontade, Fabiano. Boa tarde a todos. E é sempre bom receber o CONSUNE aqui no CCAB. Uma satisfação, viu, Silvério, professora Lidiane, os demais colegas aqui do campus, marcando aqui presença, tá? Bom, como foi lá considerado o processo, 23.507.00433/2025, dígito 26, do objeto. Trata o presente processo da solicitação de aprovação do calendário acadêmico para o semestre 2025-1 da pós-graduação, estrito sensu e lato sensu, para que os devidos coordenadores dos referidos programas realizem o planejamento relativo às demandas das turmas. Bom, considerando o que foi citado no ofício enviado à reitoria pela coordenadoria de pós-graduação, que o calendário acadêmico do semestre 2024-2 será finalizado em março de 2025, de que a pós-graduação não parou suas atividades letivas durante a greve ocorrida em 2024, de que o calendário universitário para os períodos letivos 2024-1, 2024-2 para graduação presencial e graduação na modalidade EAD foi aprovado, considerando também que as devidas oficializações e movimentações de trâmites foram realizadas até então, tendo passado, inclusive, pela Câmara Acadêmica, tendo voto favorável, e o relator voto favoravelmente à proposta do calendário acadêmico da pós-graduação estrito sensu e lato sensu, referente ao período 2025-1, porém, com as necessidades seguintes de correção no texto. Onde se lê término das aulas no período 2024-2, pós-graduação, leia-se término das aulas do período letivo 2025-1, pós-graduação. Onde se lê período das avaliações finais do período letivo 2024-2, não leia-se período de avaliações finais do período letivo 2025-1, pós-graduação. E onde se lê período da consolidação final da síntese de notas e frequências de turma 2022, pós-graduação, leia-se período de consolidação final das sínteses de notas e frequências de turmas 2025-1, pós-graduação. É isso. Bom, obrigado, professor Fabiano, pelo relato. Acho que são correções, né, pontuais, acho que é bem tranquilo, né, de ser acatada, né, Elisandro? Então, se quiser fazer alguma fala, Elisandro, fique à vontade. Boa tarde novamente. É só agradecer ao parecer, né, informar que vamos fazer os ajustes, são ajustes bem pontuais, e comunicar que provavelmente deixaremos de ter esse problema, porque teremos agora no SIGA a possibilidade de cada coordenação gerenciar o seu próprio calendário acadêmico, né, provavelmente ainda agora no mês de maio. Então,
Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, já que os programas de pós-graduação eles têm datas de início e término um pouco divergentes, e a gente fica tentando montar o quebra-cabeça. Mas agradecemos a apreciação do mérito do processo e vamos fazer os ajustes. Obrigado. Obrigado, professor Elisandro. Acho que essa foi uma pauta que o professor Elisandro trouxe, né, no final do semestre passado, né, Elisandro? Que a gente precisava desse ajuste no SIGA-A. Então, acho que sobrou um recurso no finalzinho do ano, de quase dia 31 de dezembro, e conseguiu realizar o empenho nessa ação aí, que é tão importante até para dar mais autonomia aos programas de pós-graduação da universidade. Então é isso, gente. Feito aí o relato do nosso amigo Fabiano e esclarecimento do professor Elisandro, a gente abre aqui para discussão, tanto presencial como de forma remota. Não tendo discussão, a professora Rosilene. Professora Rosilene, fique à vontade. Nos escuta, professora? Fique à vontade, professora. Está sem áudio. Acho que você pode sair da plataforma e retornar. Tem mais alguém inscrito enquanto ela faz isso? Tem mais alguém inscrito, Gandhi? Eu não consigo ver. Então, vamos dar mais um tempinho, que ela saiu e vai retornar. Professor Silvério, aproveitando, enquanto a professora Rosilene retorna, queria agradecer à PRPI e também à Prograde pela iniciativa de terem feito os calendários separados, né, em paralelo. É porque a experiência vinha mostrando, né, desde a pandemia, sempre quando tinha necessidades de alteração dos calendários, né, havia uma confusão muito grande, né, um trabalho bem árduo, né. Muitas vezes eu sentava com Simone, a gente ficava lá uma tarde inteira para tentar ajustar os calendários para trazer ao Consune, né? Então, com essa separação, a gente entende que vai facilitar, né, professor Elisandro, quando houver alguma necessidade de alterações. Então, é só fazer esse registro, professor Silvério. Foi lembrado, Catulo. A professora Rosilene entrou? Entrou, já. Não, né? Se ela quer fazer a consideração no texto, então já vou votar, né? E a gente só esperar um pouquinho mais a professora Rosilene, e já a gente parte para a votação, não. Boa tarde. A professora escreveu no chat uma pergunta. Elisandro, então, a pergunta aí. A professora pergunta, né, se o período poderia ser antecipado. Boa tarde novamente. Infelizmente não, porque o semestre está em andamento para vários cursos de pós-graduação, né? Eles ainda estão em fase de aplicação de AVFs e consolidação de turmas, então isso geraria um transtorno. Mas a gente pode conversar especificamente com o Profsaúde para fazer para eles uma antecipação à parte, não nesse calendário que está sendo aprovado hoje, mas no sistema a gente consegue gerenciar isso à parte. Certinho, obrigado, professor Elisandro. A professora Rosilene entrou? Está esclarecido, professora? Então, depois você procura o professor Elisandro ali na FAMED e vocês organizam. A professora Rosilene complementa, né? Só saber se o período poderia ser antecipado para o dia 10 de março. No caso do Profsaúde, especificamente, a gente consegue fazer a parte, né? Não aqui no calendário, mas no Profsaúde conseguimos sim. Dá certo. Esclareceu, professora Rosilene?
Por favor, se manifeste no chat. Sim. Então, ok. Então, feitos os esclarecimentos, passamos para a votação. Então, quem for favorável, né? Vou fazer uma votação simbólica, né? Teve pouca discussão aqui. Então, quem for favorável, né, ao parecer do relator do professor Fabiano, permaneça como está. Contrários e abstenções, se manifeste presencialmente ou no chat. Então, aprovado o calendário acadêmico para o semestre 2025.1 da pós-graduação estrito e lato sensu. Obrigado, professor Fabiano. Acho que foi o primeiro relato que ele fez aqui no Consune, depois da volta como diretor. Muito obrigado aí pela colaboração nos trabalhos. Então, dando continuidade aqui, vamos passar para o processo 23.507.0882/2025-74, que trata da proposta de resolução que dispõe sobre o regulamento do sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Cariri. Temos como relator o professor Rodolfo Jacob. Fique à vontade, professor Rodolfo. Opa, boa tarde, professor Silvério, boa tarde aos demais conselheiros. Eu vou ler aqui o relato, eu já vi que Catula já também já está projetando, tá bom? Então, vou pular logo para o relato. Trata o presente processo de aprovação do regulamento das bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da UFCA. Considerando a documentação constante nos autos do processo citado acima, considerando o ofício número 8/2025/CIB/UFCA, considerando nota técnica número 04/2025/SECOM/PFFCA/PGF/GU, considerando o ofício número 10/2025/CIB/UFCA e considerando o regulamento da biblioteca do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Cariri. Voto do relator. Voto favoravelmente à aprovação, ressalvando-se, contudo, as seguintes sugestões. Se o Catulo puder colocar as sugestões, Catulo. A primeira sugestão, pessoal, na verdade, as duas primeiras. Eu coloquei como avaliar, porque eu entendo que são sugestões dispensáveis, tá? Se o Catulo puder projetar aí, para todo mundo ir acompanhando. Sim, Rodolfo. Opa. Eu estou tentando projetar aqui, Tá, a internet está um delay, vou lendo então. mas Tá, okay. logo aparece. Então, a primeira sugestão é avaliar a retirada da redação do artigo número 23, parágrafo 16, inciso 16, que é tratar com respeito os funcionários e usuários da biblioteca. Assim, ao meu ver, eu acho isso é uma coisa básica, né? Assim, que eu acho que tem que ser em toda universidade, assim, só para ver se é necessário ou não. Para mim, isso é uma coisa que tem que ser sempre presente, né? O outro também, no mesmo sentido, avaliar a retirada do artigo 23, inciso 17, não deixar seus pertences sem vigilância nas dependências da biblioteca. Eu entendo que, assim, poderia avaliar a biblioteca, não precisar deixar esses dois incisos, tá? O terceiro, pessoal, é avaliar a necessidade de incluir o horário de atendimento da biblioteca no regulamento. Rodolfo. Opa. Pode só repetir o segundo, que o pessoal não ouviu. Tá. O segundo é avaliar a retirada, é o mesmo motivo do primeiro. Avaliar a retirada do artigo 23, inciso 17, que é não deixar seus pertences sem vigilância nas dependências da biblioteca. Tá? Eu acho que é uma coisa meio geral, assim, da universidade. Os dois é muito parecido. Eu coloquei como avaliar. O terceiro é avaliar a necessidade de incluir o horário de atendimento da biblioteca no regulamento. O que é que acontece? Eu pesquisei outros regulamentos e eu vi que alguns têm essa prática, tá? Eu coloquei como avaliar, né? Como sugestão aí para a biblioteca, para a CIB, né? A direção V, se precisa ou não colocar o horário de atendimento, tá? Pode ser, Catulo, que o pessoal vai acompanhando. Aí o próximo é avaliar também a necessidade de incluir um artigo sobre
o balcão de atendimento encerra seu serviço de empréstimos 15 minutos antes do final do expediente. Tá? Eu também, essa sugestão, peguei de outros regulamentos, eu achei interessante e está como sugestão aí também colocar, né? Tendo em vista que se o aluno chegar, sei lá, fecha a biblioteca 10 da noite, se ele chegar faltando 1 minuto, talvez não tenha um bom atendimento, né? Eu vi que tem algumas bibliotecas que colocam que o balcão de atendimento encerra seu serviço de empréstimos 15 minutos antes do final do expediente. O próximo é avaliar a necessidade de incluir um artigo sobre doação de obras, né? Eu não vi no regulamento nada sobre doação de obras. E no site da biblioteca... Opa, pronto, Catulo, beleza. Ó, pessoal, estou no ponto E. Avaliar a necessidade de incluir um artigo sobre a doação de obras. Eu não vi no regulamento nada sobre doação de obras, mas eu vi que no site tem instruções sobre doação de obras. Talvez seja interessante colocar dentro já do regulamento, tá? E a última sugestão é sobre mais uso nos computadores. Também notei isso aqui, particularmente esse artigo eu tirei do regulamento das bibliotecas da USP. Então, eu sugiro incluir a seguinte redação sobre os computadores. Artigo: os computadores destinados aos usuários são de uso para a realização de pesquisas, estudos, realização de atividades acadêmicas e consultas às bases de dados bibliográficos. Aí tem 2 parágrafos. Parágrafo primeiro: a biblioteca se reserva o direito de monitorar o uso da internet pelos usuários para assegurar o cumprimento deste regulamento. Parágrafo segundo: não é permitida a instalação de qualquer software ou hardware nos computadores da biblioteca. Tá? Eu vi, eu trouxe essa redação aí do regulamento da USP, eu vi que tem alguns outros regulamentos que proíbem redes sociais, né, que desviam um pouco a finalidade. Eu deixei mais, eu achei interessante esse da USP, porque ele foca que seja em redes sociais, seja em outras plataformas, mas que os computadores da biblioteca são destinados, né, para pesquisa, estudos, realização de atividades e consulta às bases de dados bibliográficas, né? Aí tá aí as sugestões para o regulamento. Alguns para avaliar e outros também para incluir. Ok? Não sei se eu me fiz claro. Pois sim, professor, baixou um pouquinho o volume. Pois sim, professor Rodolfo, perfeito seu relato, a gente agradece aí pelo cuidado que teve, né, para pontuar nessa questão. Então, acho que antes de a gente abrir para discussão, a gente abre a palavra para o pessoal da CIB, não sei se, acho que é a Samara que está presente. Samara, fique à vontade para fazer os esclarecimentos, depois a gente abre aqui para discussão aqui com o grupo. Só um minutinho que ela está... Microfones. Tem alguém da CIB, então, para fazer os esclarecimentos aqui, antes de a gente colocar para votação? Olá, bom, boa tarde, alguém me escuta? Agora sim, Ariadna. Sim, boa tarde a todos. Boa tarde, fique à vontade. Samara, eu posso fazer? Não sei se... Enfim... Ela falou que sim, por favor, ela colocou. Pronto. Sobre os esclarecimentos, agradeço, né, a contribuição trazida pelo Rodolfo, muito boas contribuições, a análise que ele fez. Só que resta esclarecer que esse documento ele foi imaginado
para ser de circulação de acervo. A circulação de acervo, conforme o artigo 1º, ele engloba os materiais, as obras, os livros, as monografias. Ele não serve para tratar sobre as questões de, vamos dizer assim, de funcionamento da biblioteca, não nesse primeiro momento, não foi imaginado para isso. A gente imaginou um regulamento próprio para funcionamento, um regulamento próprio para computadores, até porque a questão de computadores, ela é muito sensível, né? Porque, por exemplo, algumas pessoas podem dizer, assistir filme é uma atividade que não é de pesquisa, mas e se a pesquisa dele for sobre isso? Então, é complicado, às vezes, a gente querer limitar, então é uma coisa que precisa ser muito bem debatida, com sensibilidade. E também até ser verificado com a DTI, as possibilidades, né, da gente conseguir fazer automações, para a gente não sobrecarregar o pessoal de atendimento, para que ele fique fiscalizando o que as pessoas ficam vendo nos computadores, porque isso até quebra a questão de privacidade da pessoa ali também, né? Enfim, são essas considerações para fazer sobre a questão dos computadores, que foi trazida, sobre a questão de funcionamento, essa questão que a gente, na verdade, focou em ser de circulação de acervo, tanto que todo o texto é baseado, né, nas atividades de circulação, que englobam empréstimo, devolução, renovação, reserva, e o cadastro, porque sem o cadastro a pessoa não tem acesso aos livros, né? E quem está apto a esse cadastro. Então, por isso que o regulamento ele não engloba essas outras questões. Então, eu acredito, não sei se eu tratei de tudo aqui, Rodolfo, mas acredito que foi. Na verdade, a nossa intenção seria aprovar o regulamento, né? E a proposta seria essa, e deixar essas questões adjacentes, ou melhor dizendo, que são tão importantes quanto, né, para regulamentos próprios, para que a gente possa trabalhar da maneira adequada que esses assuntos merecem. Certo. Oi? Isso. Depois a gente pode até ver na questão da criação do manual para essa etapa aí também, né, pós aprovação dessa resolução da CIB. Mas essa questão inicial, Ariadne, que o Rodolfo falou, da questão de desacato, essas coisas, vocês acham necessário permanecer ou retirar? Foram os pontos 1 e 2, acho que o Rodolfo elencou aí. Então, eu trabalhei no balcão de atendimento muito tempo e a gente sofre muita coisa. Às vezes, quando a gente escreve uma coisa, por mais óbvia que ela seja, ela tem uma razão, um histórico, um significado. Então, a gente construiu, em conjunto com todos o pessoal do balcão trabalhou nesse regulamento, todo mundo trabalhou, tem um pedacinho de todo mundo. E um dos aflitos, as pessoas, era serem representadas nessa sua angústia. Por isso que ficou registrado no regulamento. Tanto que as plaquinhas do atendimento tem dizendo lá, desacato e tal, porque, infelizmente, a gente só está exercendo, às vezes, ali nosso papel, mas as pessoas, às vezes, se sentem no direito de passar dos limites. Então, infelizmente, é uma coisa que eu entendo, o posicionamento do Rodolfo, e eu acho válido, realmente não deveria ser necessário a gente precisar dizer o óbvio, mas, infelizmente, a gente precisou. Entendo, então, acho que... Então, dos pontos aí que o Rodolfo elencou, você acha que nenhum tem necessidade de ser acatado aqui agora? Ou tem algum desses especificamente que você acha interessante o CIB acatar? Se o Rodolfo não entender assim, se foi a contento a minha explicação, eu acredito que a gente pode entrar no consenso aqui de manter o texto do jeito que está e, por hora, a gente se comprometer a criar os documentos que o Rodolfo muito bem pontuou e que são extremamente necessários também. E, a partir de hoje, a gente construir em separado, em apartado. Rodolfo? Bom, Tiver, não, tranquilo por mim. Eu deixo assim só registrado, né? Tanto é que eu tive o cuidado, menos o último, eu coloquei incluir, eu posso mudar para avaliar, porque aí não prejudica o texto, né? Todos eu coloquei avaliar a necessidade ou a retirada, porque foram pontos que eu vi assim em vários regulamentos que eu entendi que poderia melhorar. Mas aí fica para, assim, se o conselho assim entender, eu poderia mudar a sugestão número F, de letra F, para avaliar também. Aí deixava em aberto e a biblioteca poderia
Acho que tu trabalhar. poderia colocar como sugestão isso aí no teu parecer, né, se os conselheiros concordarem também, justamente a criação, né, de documentos específicos para cada ação dessa, né, como ele não vai ser contemplado na resolução geral, que nos manuais, né, ou nos documentos, eles sejam contemplados, tanto a questão da hora de finalizar, da questão de outras questões aí que você, no seu parecer. Por mim, ok. O que o conselho decidir aí tá. Eu faço aqui a mudança nesse ponto F, que ficaria tudo sugestão. Beleza, gente. Então, após então o esclarecimento lá do pessoal do CIB e também do nosso relator, professor Rodolfo, a gente abre aqui para discussão. Acho que a professora Miriam, fique à vontade de fazer seu relato. Sua fala. Parou para mim. Aliciane, por favor, inicie, peça para ela iniciar, porque deu uma queda na internet aqui. Pode iniciar, ninguém está te ouvindo ainda, Aliciane. Teste o som, Aliciane. Não está funcionando. Vê se do Francisco ele poderia colaborar, ver se o dele está funcionando. Oi, Francisco, está mudo também. O do Francisco, para mim, tá super baixo, mas consigo ouvir um pouquinho. A Aliciane, eu não ouvi nada. Dá para aumentar seu som, Francisco? Tá ruim. Aliciane, ao lado do botão que liga e desliga o microfone, tem uma setinha para cima, que nele dá para você escolher qual é o microfone que você vai usar. Vê se dá certo. Estão me ouvindo? Sim, Aliciane. Obrigada pela ajuda. Pronto. Sobre essa temática, né, do número 7, que é a letra F. Então, essa temática sobre regras, sobre questão dos computadores, eu penso que é muito importante ter muita atenção, porque alguns alunos, às vezes, não têm esse respeito com as regras. E o que acontece aqui, no Letras Libras? Na sala de... Eita. Propriamente do Letras Libras, na sala de laboratório, o que acontece? A gente, às vezes, não tem essa... como está vendo, né? Não tem um técnico que possa estar ali acompanhando. Então, nós temos um técnico, mas anteriormente nós não tínhamos. Então, alguns alunos usam o site para baixar alguns jogos, né? Então, deixa muito a desejar sobre isso. Então, os computadores, né? Precisa criar-se vírus, né? No caso. O antivírus. Então, para poder não ter esse acesso a esses sites, né? Porque perde muita qualidade dos vídeos, né? De gravações no decorrer dos estudos, e isso traz um certo prejuízo. Então, assim, às vezes a gente avisa, explica, mas que evitasse baixar esses jogos, mas infelizmente eles usam para isso. Então, é muito importante usar essas regras para não estar baixando qualquer site, que o foco é estudo. Esse uso de outros sites não tem referência para os estudos, então usa-se
da maneira correta essas regras. Então, não podemos estar com esse prejuízo, e é bom sim, porque a gente sempre está explicando e eles parecem que não têm essa consciência. Então, é bom ter esse foco, né, sobre as regras detalhadamente. É só uma dica que eu dou. Obrigado, Miriam. Acho que foi, inclusive, justamente o ponto, né, que a Ariadne colocou aqui. Essa resolução é como se fosse um guarda-chuva, né, para questões internas, né, do CIB. Pós essa questão aí, passar aqui pelo Consune, eles vão trabalhar documento específico para cada ação. Então, inclusive, essa questão da utilização dos equipamentos, eles vão tratar também disso aí em manuais mais detalhados também para ser divulgado na comunidade. Concorda comigo, Samara e Ariadne? Isso, então elas já responderam que sim. Então é isso. Então, obrigado, professora Miriam, pela colaboração. Finalizando, professora Miriam, tem alguém mais inscrito, Cândido? Leonardo, fique à vontade, Leonardo. Boa tarde, me escutam? Perfeitamente. Pronto. Seria duas dúvidas com relação... Deixa eu só abrir aqui o artigo, que eu estou pelo celular. Seria com relação... Acho que a pergunta vai para a Samara, em relação ao artigo 26, parágrafo... Acho que é parágrafo 1º, que ele fala que a decisão pela reposição ou não da obra danificada caberá à chefia da biblioteca mediante avaliação técnica, né? Ou seja, pela pessoa da bibliotecária ou do bibliotecário, mas nesse caso seria somente obras danificadas ou também no caso de roubo, furto ou algo similar? Essa seria a primeira pergunta. E no mesmo artigo, num parágrafo 5º, se eu não me engano, parágrafo 5º, fala o seguinte: a reposição da obra não exime a responsabilidade pelo pagamento de multa por atraso. Eu, enquanto representante discente, venho aqui propor que a gente possa ou retirar, ou modificar, ou aperfeiçoar esse parágrafo, porque vamos supor, pelo menos aqui no caso, eu vou tirar como exemplo a Faculdade de Medicina, que existem muitos exemplares que são bem onerosos, ou seja, bem caros, né, posso dizer assim. E muitos dos acadêmicos, né, vamos supor, pode ter algum tipo de dificuldade, né, em repor aquela obra ali prontamente, né, vamos supor, existem livros de 800, 900, R$1.000 lá no curso de medicina, e caso venha acontecer isso com algum tipo de estudante, pode ser que naquele momento, naquele mês, naquele semestre, o aluno não possa repor prontamente. Isso vai ficar correndo multas, né, e ainda mais agora que vai ser reajustado para 50 centavos diário, que além do estudante ter que fazer essa reposição, né, comprando esse livro um pouco caro, ainda vai ter que pagar a multa, entendeu? Então, assim, eu acho que enquanto representante discente eu venho fazer essa pela retirada, ou também se algum conselheira quiser dar algum tipo de sugestão. Eu acho que ficou claro a questão, para não ter dois tipos de gastos, posso dizer assim, entendeu? Obrigado, Leonardo, pela contribuição. Para isso, a gente pede, então, para o esclarecimento aqui para a Ariadne e para a Samara. Ariadne, fica à vontade, que a Samara está sem áudio, né? Em relação ao artigo 26 da reposição, o parágrafo 1º, o roubo, o furto, ele não exime a pessoa de ter que repor, é o que está no texto, certo? Em relação à reposição, é uma análise técnica mesmo, do bibliotecário, que ele avalia se o livro danificado, não o livro que foi extraviado, é o livro danificado, ele possui o dano que sujeita a questão da reposição, certo? E a análise dele é técnica. Em relação ao furto e roubo, ele está em outro local e não exime, certo? A reposição, ela tem que ser feita. Em relação à multa, o que é que acontece? A renovação do livro, ela não fica barrada quando a pessoa está sem a obra, porque a obra, você não precisa estar com a obra física para fazer renovação. Então, o aluno perdeu o livro. Ele pode renovar pelo Meu Pérgamo, ou ele pode chegar no balcão de atendimento e dizer a situação dele, e o próprio atendente vai fazer a renovação. Então, a renovação, na verdade, é uma medida que é do usuário, é uma responsabilidade do usuário, que inclusive está elencada no campo das responsabilidades, que é ele fazer a renovação da obra dele, seja fisicamente ou virtualmente.
A questão do extravio é uma questão à parte. Então, não é como sancionar a pessoa por ter perdido 2 vezes. Ela ter que repor e pagar a multa. Na verdade, a multa não se insurge por conta da perca do material, mas por conta de algum lapso da pessoa que deixou de renovar no prazo adequado. Esclarecido, então, Leonardo, para você? Só uma dúvida, fazendo aqui um adendo, porque por 2 motivos. Aliás, primeiramente pela questão da quantidade máxima, que se eu não me engano tem uma quantidade máxima de renovação, se eu não me engano é 10, né? Aí vamos supondo, reiterando a fala, se tem uma obra que é um pouco mais onerosa e o aluno não pode fazer reposição, e mesmo dando essa questão de 10 renovações, eu acredito que mesmo assim, após isso, não vai poder mais renovar, né? E vai ficar rolando a multa, mas acho que era isso que eu queria passar como mensagem, entendeu? Na condição de representante discente. Porque tem essa limitação, entendeu? Mas acho que cai também na questão, né, do princípio, né, do serviço público, né, que a gente tem que zelar pelo patrimônio público. E essa questão também, está escrita aí também, Leonardo, tem essa questão também dos servidores que estão vinculados diretamente ao CIB, no sistema de biblioteca, também tem essa questão de prezar, né, pelo patrimônio público, que são os livros que eles trabalham ali. Então, acho que eu sou favorável que permaneça dessa forma aí, da forma que o texto se encontra atualmente. Eu não sei se tem algum colega que queira fazer alguma fala também relacionada a essa pauta, esse tema, mas acho que como tem um tempo, são 10 renovações, acho que dá tranquilamente para o aluno finalizar o semestre, o curso dele tranquilamente. Acho que dificilmente já aconteceu, tem algum histórico de 10 renovações já, Samara, Ariadne, acho que nunca aconteceu isso na universidade, né? Silvério, a gente nunca teve esse problema porque a gente sempre resolve administrativamente. Se o aluno chegar no limite máximo de renovações, a gente faz novo empréstimo para renovar esse prazo de 10 renovações. Então, a gente sempre trabalha pelo melhor para o usuário, e não no sentido de restritamente prejudicá-lo. Então, a gente dá a sequência. Tem mais alguém inscrito, Gandhi? Não? Dá para resolver administrativamente com a chefia. Isso. Então, gente, alguém tem alguma contribuição para discutir? Não tendo aqui discussões, a gente parte aqui para votação, né? Acho que tem que organizar essa questão aí, Professor? que foi citada tanto pelo Leonardo. Só uma dúvida, acho que a gente poderia colocar isso no regulamento, a questão de resolver administrativamente, né? Até porque eu mesmo desconhecia, entendeu? Certo, pô. Ariadne, concorda em escrever isso aí, que a gente faz uma votação só geral aqui. Incluir Sim. isso aí também no parecer do relator. Isso, sem problema, dá sim. Dá sim? Então, Rodolfo, nos escuta, Rodolfo? Então, Opa, Silvério, sim, votação, sim. simples, a gente pede que tu pode incluir esse ponto também, que foi citado pelo Leonardo, no teu parecer, que seja incluído, né, também essa resolução através de forma administrativa. Tá bom. Agora, eu acho que assim, tem casos omissos, serão resolvidos pela direção, né? Mas tudo bem. Posso colocar, porque o artigo 31 fala de casos omissos, sabe? Não sei se atenderia, mas eu posso colocar para reforçar mais. Tá bom? Beleza. E vou mudar o parecer para todos ser sugestão, tá bom? Já vislumbrando aí novos documentos, né? Novos manuais aí da biblioteca. Então, tá certo. Então, a gente parte aqui para votação para esse tema da seguinte forma. Então, após essa discussão, né, tem essa indicação que o Leonardo trouxe, a questão do parecerista, que ele vai fazer essas sugestões aí também no parecer dele. Então, quem for favorável, né, ao parecer do relator, após a discussão com essas inclusões e também o comprometimento do CIB em realizar toda a confecção desses manuais e documentos, né, que vão dar essa parte mais operacional, né, desse guarda-chuva, que é essa resolução, permaneça como está,
contrários e abstenções se manifestem no chat ou aqui presencialmente. Então, temos um voto contrário. Então, o Catulo já anotou aqui. Então, posto em ato. Então, após essas sugestões aí que foram discutidas, né, com as alterações que vão ser realizadas, os manuais que serão construídos, então, a proposta da resolução que cria o regulamento da CIB, da Universidade Federal do Cariri, foi aprovada. Então, parabéns, pessoal da CIB, Samara, Ariadne, Jorge, também pelo trabalho de vocês aí, e a gente agradece as contribuições de Leonardo, do professor Rodolfo também pelo relato. Obrigado, gente. Então, finalizamos, então, os processos e passamos, então, agora, né, para o Catulo para fazer a apreciação da proposta do calendário do Consune 2025. Pessoal, eu vou fazer aqui a leitura da proposta do calendário das reuniões para o ano de 2025. Peço desculpas, estamos com problemas técnicos, não vou conseguir apresentar em tela, né, porque além do problema de internet, as novas configurações da RNP, acredito que o sistema ainda está com problemas, né, e ao apresentarmos, a apresentação fica só caindo. Né? Não é culpa nossa, né? O próprio sistema RNP, mas eu vou fazer aqui a leitura das datas das reuniões ordinárias propostas para o ano de 2025. A proposta, professor Silvério, é que se mantenham as reuniões nas quartas, quintas-feiras de cada mês, né? Para não chocar com a Câmara Acadêmica e Câmara Administrativa, né, que acontecem anteriormente, né, nas primeiras semanas do mês, porque geralmente os processos que passam pelas câmaras acadêmica e administrativa depois é que chegam ao Consune, né? Então, as pautas são antecessoras do Consune. Então, vamos às datas, né? Começando de hoje, 27 de fevereiro, né? Mês de março, dia 27, mês de abril, dia 24, mês de maio, dia 22, mês de junho, dia 26, mês de julho, dia 24, mês de agosto, dia 28, mês de setembro, dia 25, mês de outubro, dia 23, mês de novembro, dia 27 e o mês de dezembro, dia 18. Né? Apenas o mês de dezembro foi antecipado para a quinta-feira anterior, né? A terceira quinta-feira do mês, por conta do recesso de final de ano. As demais datas não verificamos choque com nenhum feriado, né? Se alguém, porventura, tiver identificado algum choque com algum feriado, pode nos comunicar que a gente faz essa alteração, né? Mas, a princípio, vendo o calendário de feriados nacionais divulgado pelo governo, não há nenhum choque com feriados municipais, né? A Prograde ainda não encaminhou o calendário 2025.1, mas acredito também que não haverá nenhum choque com datas do calendário 2025.1. Mas é isso, né? Se alguém tiver alguma sugestão, né, professor Silvério, estamos aqui para ouvir. Então, a gente abre para discussão, hein? Após a fala do nosso amigo Catulo. Alguém tem alguma sugestão? Não tendo sugestões, a gente parte para a votação. Então, quem for favorável ao calendário aqui apresentado pelo Catulo, permaneça como está. Contrários e abstenções se manifestem presencialmente ou no chat. Então, aprovado, então, o calendário 2025.1. Não
então, mais pontos aqui de pauta, a gente aqui abre para algum conselheiro que queira fazer algum informe, fique à vontade. Quem tem algum informe a fazer, tanto aqui de forma presencial ou de forma remota, fiquem à vontade. Alguém se inscreve para algum informe? Não tendo informes, então a gente agradece que mais uma vez aqui a presença de todos aqui de forma presencial, agradeço a equipe da CEODES aqui por ter organizado esse momento. A próxima a gente vai fazer em Barbalha, né, Catulo? Agradecer também o Francisco, a Aliciane também pelo apoio como intérprete. Agradeço também demais a presença de vocês aqui para colaborar com a reunião. E agradecer, então, mais uma vez, toda a equipe aí da CEODES, né, pelo trabalho que dá. A reunião foi bem tranquila, mas é que desde ontem que eles estão aqui organizando tanto a questão, né, da publicação também via YouTube, né, apresentação também via YouTube, e aqui esse trabalho também de forma remota aqui com vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor Silvério, né? Também agradeço demais a equipe da CEODES, agradeço a equipe da direção do CCAB, professor Fabiano, né? Quer dizer que o Adriano nos deu muito apoio, né? Joyce, né? Então, agradeço demais aí, né? Todo esse apoio. Refazer também o agradecimento da direção do CCAB, Fabiano, Thalita, e vocês que estão aqui de forma aí remota vão perder, né? Professor Fabiano e Thalita estão proporcionando aqui um café da tarde maravilhoso aqui para a gente aqui agora.